Boa noite, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Ai, glória a Deus, espero que sim. Tinha parado um pouco, tava muita correria, irmãos, correria. Glória a Deus, eu tava também um pouco gripada, peguei uma gripe forte. Aleluia, toda vez que eu ia gravar os vídeos, me dava tosse, eu parava. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou bem, glória a Deus. E vou continuar gravando os meus vídeos falando somente do Senhor. Somente do Senhor que eu tenho que falar, amém? Em nome do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Do outro lado dessa telinha. Glória a Deus, que Deus abençoe todos vocês nesta noite. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos de pé. Eu vou falar para você estar desse lado da tela. Não conte seu sonho para ninguém. Não conte os seus maiores sonhos para ninguém. Conte somente para o Senhor. Não conte suas feridas para quem não tem. Não conte. Aleluia, porque muitos, aleluia, não querem nosso bem. Muitos te abraçam. Muito fala que ama, mas da boca para fora, aleluia. Mas que nos ama, que nunca vai nos trair e nunca vai nos perder. Somente o Senhor Jesus, porque Ele nos ama muito, aleluia. E nesse nós podemos confiar com os dois olhos fechados, aleluia. Mas não confia no homem não, igreja. Não confia no homem aqui na terra, não. O homem é falho, o homem é pecador e mentiroso. Glória a Deus. Mas conte os seus maiores sonhos somente para o Senhor. Somente para o Senhor nós temos que contar os nossos sonhos. Aleluia. Ai, irmã Cádia, por que tu tá falando isso? Vocês vão entender por que eu estou falando. Aleluia. Por que eu estou falando? Para que nós não venhamos contar os nossos sonhos para ninguém. Ninguém pode saber dos nossos sonhos. Ninguém pode saber dos nossos projetos, dos nossos desejos do nosso coração. Somente o grande, somente o libertador. Aleluia. Somente Ele. Porque antes de nós falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, antes de nós pensar, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Então, por isso que Ele sabe todos os nossos sonhos. Todos os nossos sonhos o Senhor sabe. Mas não conta seus sonhos a ninguém. Não conta sua fraqueza para ninguém. Aleluia. Não conte. Conte somente para o Senhor. Entre no teu quarto, feche a porta e conta para o Senhor o que você está sentindo, o que você quer. Clama pelo Senhor, porque Ele falou para Jeremias: clama a mim, Jeremias. Clama a mim que responder-te, eu te respondo. E Jesus vai responder cada oração nesta noite, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor para o vídeo não ficar muito longo, igreja. Você vai entender por que eu falei logo no início, para que a gente não venha contar os nossos sonhos a ninguém, amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor que está em Gênesis 37, amém? Glória a Deus. Israel amava José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou José, aleluia, sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Só até aqui, igreja, por vídeo não ficar muito curto, amém? Glória a Deus. Agora vamos pro capítulo 9. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu-o. E seu pai lhe disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante a em terra? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui fala a igreja, aleluia, que José ele foi vendido pelos próprios irmãos. José ele foi jogado
numa cisterna pelo seu próprio irmão. Aleluia. José nunca imaginaria que um dia, aleluia, ele ia ser jogado numa cisterna pelos próprios irmãos. Aleluia. Por que José foi jogado foi jogado, igreja, num poço? Porque José foi vendido, aleluia. Sabe por que José foi vendido? Porque os irmãos tinham inveja dele. Porque José era amado pelo pai, aleluia. Todos ali gostavam de José. E o pai gostava muito mais de José do que dos outros irmãos. Por quê? Aleluia. Porque José era o filho da velhice dele. Aleluia. Sempre a gente fala assim, minha mãe ama mais fulano do que Bertão, do que eu, não é? Mas não é, porque tem uns que obedecem a mais. Tem uns que obedecem mais, tem uns que é mais carinhoso do que o outro. Então, às vezes, nós pensamos que a nossa mãe, glória a Deus, ama mais o nosso irmão do que a própria nós. Mas não, eu creio que o amor de mãe é igual a todos, assim como o Pai Celestial, aleluia, ele não faz acepção de pessoas, e eu creio que nossos pais também não fazem acepção, mas tem um detalhe, igreja, às vezes eu sou mais carinhosa do que outros meus irmãos, então parece que eu sou mais amada do que os meus próprios irmãos, mas não é não, igreja. Aqui o José, ele é odiado pelos irmãos, então o pai dele amava ele muito, igreja, porque era filho da velhice aleluia, de Jacó. Jacó já estava velho, então ele teve um filho, se chamava José, aleluia. Então ele fez uma túnica a José, ele fez uma túnica de várias cores para José, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que cresceu ainda mais o ódio dos irmãos pelo José, aleluia, porque o pai fazia tudo que José, a Bíblia não fala, mas eu creio que o pai fazia tudo que o José pedia para o pai fazia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia, Jacó mandou José, aleluia, mandou José e, aleluia, era o encontro dos irmãos no campo, que os irmãos pastoreavam as ovelhas, aleluia. E um dos irmãos falava assim, lá vem um sonhador, lá vem o nosso irmão, ele é sonhador, ele sonha, aleluia. Ele falou, viu o sonho dele, ele falou, aleluia, que nós ia se inclinar a ele, que nós ia se prostrar diante dele. Ele é um sonhador, aleluia, vamos matá-lo. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas sempre tem um, igreja, sempre tem um, né, que fala assim, não faz isso não, ele não merece ser morto, aleluia. O meu pai vai sofrer, se acontecer isso, meu pai vai sofrer, e nós também vamos sofrer porque nós somos irmãos, aleluia. Mas, igreja, sempre tem um que é mais... quer ser mais valente do que o outro. Então vamos fazer o seguinte, nós não vamos matar, nós vamos jogar numa cisterna e vamos falar para o nosso pai, aleluia, que o animal selvagem, aleluia, pegou ele, matou ele, aleluia, e deixou somente a túnica. Assim que eles fizeram, igreja, jogaram José numa cisterna, aleluia, jogaram José numa cisterna, mas Jesus era com José, aleluia, Jesus era o tempo todo com José. José passou todo esse processo, mas Jesus estava com José nesse processo. E é assim que Jesus faz. Ele nos coloca no processo para ele estar junto conosco no processo. Aleluia. Porque o Deus livrou Daniel não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel lá dentro da cova dos leões, aleluia. Assim ele fez com José. Ele livrou José da cisterna, aleluia, louvado. Ele fez com que José saísse daquele poço. Então os irmãos não se conformaram, porque José não tinha morrido, aleluia. Então passou aquele povo que estava indo para o Egito, aleluia, porque é muito longo, igreja. Eu não vou falar à toa, porque é muito longo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vinha uma caravana ainda, aleluia, indo para, aleluia, para o Egito, e falou assim, vamos vender ele, aleluia, olha ali, aquele povo leva aquele jumento com prata, leva ouro, leva com mantimento, vamos trocar ele por esses mantimentos, aleluia, para que nós possamos ter esses mantimentos, aleluia. E muitos se levantaram e dizer, é mesmo, então vamos vender ele, e vamos falar para o nosso pai que o animal selvagem matou o nosso irmão, aleluia. Eles venderam o irmão, igreja, eles venderam o irmão como escravo, mas Jesus era o tempo todo ali com José, aleluia. Jesus era o tempo todo com José, aleluia. Igreja, coisa linda, de escravo a governador. Por que de escravo a governador? Porque José nunca saiu da direção do Senhor. José nunca reclamou, passando por prova, passando por deserto, mas nunca reclamava, nunca murmurava, aleluia. E porque o Senhor o tempo todo com José. E o José foi vendido, igreja. Depois que José foi vendido a essa caravana, dono dessa caravana vendeu José, aleluia, para o governador do Egito, aleluia, para ser
escravo desse governador, glória a Deus. E quando chegou aleluia, na casa do governador, igreja, aleluia, a mulher do governador se interessou por José. José formoso, bonito, né? Novo, aleluia, falou assim: eu vou me deitar com esse homem, eu vou me deitar com esse rapaz é que ele é bonito, aleluia. Então o governador saiu, igreja, saiu a uma viagem, ficou José tomando de conta das coisas do governador, aleluia. Louvado a estratégia da mulher, olha a estratégia da mulher, aleluia. Louvado, mandou todos os empregados sair da casa, ficou só ela e José, aleluia. E ela tentou agarrar José. Como José fugiu da tentação e deixou a igreja, aleluia, a capa dele, deixou a roupa que ele estava vestido, aleluia. Então ela acusou ele por causa disso. Ela falou pro marido dela, aleluia, começou a gritar, aleluia, pros empregados, falando que José tinha tentado, aleluia, se deitar com ela, tentado abusar ela, aleluia. José inocente, mas Jesus estava trabalhando com José. Jesus estava com José, glória a Deus, aleluia. O que aconteceu, igreja, aleluia? Quando esse governador chegou, que viu essa história, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, ele colocou Daniel ali naquela cadeia. Ele mandou prender Daniel. Mas sempre Jesus está ali. Jesus está conosco em todos os lugares. Nem que nós estejamos na cadeia, nos presídios, temos preso do Satanás, mas Jesus nos desprende. Jesus quebra as correntes. Ele quebra as correntes, igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E aquele processo, José passou muito tempo no processo, ficou preso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E José, ele sonhava, ele é um sonhador. Deus falava com José através do sonho, glória a Deus, como Deus sempre falou comigo no sonho. Deus, ele sempre fala comigo através do sonho, igreja, aleluia. E é coisa linda. Eu vou contar um sonho que eu tive, aleluia. Eu levantei para ir no banheiro quando eu dormi, igreja. Eu não peguei muito no sono. Quando eu sonho, eu não tô muito dormindo. Eu sonhei que eu estava num lugar com muita gente, aleluia, me arrepia. Eu estava nesse lugar com muita gente. E eu chegava nesse lugar e eu olhava para o céu e via aquele leão da tribo de Judá, ali nos ares, sabe, nas nuvens. E eu começava a mostrar para as pessoas, digo, olha Jesus, olha o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. E ninguém olhava, igreja. Quem olhava era só eu. Eu que olhava só o leão da tribo de Judá. Coisa linda, igreja. Jesus fala conosco através do sonho. Mas não conta para ninguém o seu sonho. Não conta para ninguém o seu sonho, igreja. Porque muitas pessoas têm inveja de nós. Aleluia. Às vezes nosso próprio irmão, como de José foi. Os irmãos de José tinham ódio de José. Aleluia. Porque o pai amava mais ele do que os irmãos. Aleluia. E eles fizeram de tudo para matar José. Mas José não morreu. José não morreu porque Jesus tem um propósito com José. Assim como ele tem com você, irmã. Assim como ele tem com você. Jesus tem um propósito na sua vida. Mas primeiro nós temos que passar pelo processo. Primeiro é o processo. Primeiro é as provas. Aleluia. Mas nós estamos de pé. Nós somos mais que vencedor. Porque Jesus nos fez mais do que vencedor. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós podemos tudo naquilo que nos fortalece, que é o Senhor. Se nós estivermos com o Senhor, tudo nós podemos fazer. Tudo é realizado. É só colocar nas mãos do Senhor. É só não murmurar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passa por essa prova dando glória a Deus. Passa por esse processo dando glória a Deus. Aleluia. Ai, irmã, porque tu tá falando isso porque tu não sabe o que eu tô passando. Você não sabe o que eu passo. Quem sabe é só Deus. É só Deus sabe o que nós passamos, aleluia. Mas não precisa saber o que você está passando. Mas o Senhor sabe, aleluia. Conta para o Senhor os teus sonhos. Conta a tua ferida. Conta o que você quer, algo dentro de você que Jesus transforma. Que Jesus liberta. Porque Ele é o nosso libertador. É Ele que nos liberta, é Ele que nos cura, igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. José foi de escravo a governador, igreja, porque Jesus estava com ele o tempo todo. E ele não saiu da presença do Senhor. Aleluia. Ele não saiu da presença do Senhor. Porque se fosse eu, já tinha chutado o balde, como diz o povo, né? Já tinha deixado a capa para trás. Aleluia. Mas não. José permaneceu firme.
firme com o Senhor. É por isso que o Senhor, aleluia, por isso que o Senhor foi com ele o tempo todo, porque sempre, mesmo ele na cadeia, ele cuidava ali dos presos. Aleluia. Ele teve uma revelação do Senhor, que aquele padeiro ia ser morto, que aquele mordomo ia ser morto. Aleluia. Que as vacas ia ter 1 ano, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, que não ia ter alimento, igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Até o governador se admirou. Até o governador se admirou. Aleluia. Daquele homem que é o José. Aleluia, porque todo sonho que ele sonhava, que ele contava ao governador, acontecia. E quando ele foi contar o sonho para os próprios irmãos, aleluia, eles ficaram com inveja. Quantas pessoas não têm inveja de você? Quantas pessoas não têm inveja de mim, igreja? Aleluia. É igreja. Até dentro da igreja tem inveja. Todos os lugares têm inveja, sim. Se você não faz, se você faz e eu não fazer, eu já fico com inveja de você. Aleluia. Mas não liga para isso, não. A irmã, tu não sabe o que eu passo. Vocês também não sabem o que eu passo, igreja. Pensa que é fácil? Não é fácil a ninguém. Aleluia. Não é fácil. Jesus fala na palavra dele: neste mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Aleluia. Que nós vamos vencer, igreja. Eu estava falando com uma irmã hoje. Digo, irmã, vamos lutar. Vamos segurar uma na mão da outra. Vamos marchar na presença de Deus. Não vamos deixar que o inimigo derrota a nossa vida. Não vamos deixar, não vamos perder. Não vamos perder a guerra, não. Vamos entrar nessa guerra para nós ganhar. Porque se nós colocar o capitão na frente, que é o Senhor, nós venceremos. Aleluia. Vamos ter bom ânimo, minha irmã. Levanta. Anda de cabeça erguida. Aleluia. Nunca ande de cabeça baixa, que o diabo quer que nós andamos de cabeça baixa mesmo. Nem que nós tivermos meio com o coração sangrando. Mas nós vamos andar, igreja. Cabeça erguida. Aleluia. De cabeça erguida. Quantas e quantas vezes não cheguei naquela igreja com o meu coração, sabe, despedaçado. Aleluia. Às vezes eu fico questionando ao Senhor. Hoje mesmo uma irmã falou para mim: irmã, para de estar questionando Deus. Para de estar questionando. Às vezes nós estamos tanto com o nosso coração aflito. Às vezes nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos as coisas para hoje. Não é assim. Tudo tem o seu tempo determinado para todas as coisas. José esperou o tempo do Senhor. Olha o que aconteceu, igreja. Ele foi o governador. Ele governou todo o Egito. Aleluia. O Senhor deu aquela cidade toda para ele governar. Aleluia. E ele sonhou, igreja. Ele sonhou. Aleluia. Ele sonhou. Teve um sonho que os irmãos iam se inclinar a eles. E aconteceu. Aconteceu. Só que os irmãos dele no encontro, eles não reconheceram José. Aleluia. Mas José reconheceu os irmãos dele. Oh, glória. Porque o que faz mal para nós, esquece. Mas nós que somos, glória a Deus, aleluia. Nós que somos machucados, nós não esquecemos. Aleluia. Tem pessoas invejosas, sim, igreja. Tem pessoas cobras, serpente. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Pessoas te abraçam, mas querem o teu mal. Aleluia. Pessoas que estão do seu lado, mas sempre querem o teu mal. Mas o Senhor é maior, igreja. O Senhor é maior e o Senhor é conosco. Aleluia. Coisa linda Jesus fez na vida de José. Coisa linda Jesus fez na vida de José. Quanto tempo o pai dele ficou em luto, pensando que o filho estava morto. Aleluia. Porque os irmãos chegaram e falaram que o animal selvagem tinha pegado José, tinha comido José. Eles mataram o animal, igreja. Sujaram a túnica de José de sangue. Aleluia. Para levar para o pai. Aleluia, para convencer o pai que José estava morto. E José não estava morto, José estava sendo escravo lá no Egito. José passando por um processo doloroso. Aleluia, que o processo é doloroso, igreja. O processo é muito doloroso. Aleluia. Mas essa história de José é muito linda, igreja. Porque José nunca desistiu. Porque ele sabia que Jesus era com ele. Ele sabia que um dia ele ia sair dessa situação. Ele sabia que um dia ele ia ser liberto.
aleluia, que ele não ia mais ser escravo. Glória a Deus, aleluia. Nós não vamos ser escravos mais do pecado. Nós não vamos ser escravos do diabo não, porque o Senhor nos livrou. O Senhor tirou nós do lamaçal do pecado e nos trouxe para a luz. Jesus tirou nós das trevas, igreja. E nós estamos na luz, que é o Senhor. Aleluia. A gente pode pensar que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Às vezes nós oramos, igreja, esperamos a resposta e a resposta não vem no dia que a gente quer. Porque não é da nossa maneira. Não é do nosso jeito, mas é do jeito do Senhor. É da maneira do Senhor, do tempo do Senhor. Aleluia. Passa por esse processo quieto. Fecha mais essa boca. Aleluia. Clama ao Senhor. Clama somente ao Senhor. Aleluia. Porque Ele te ajudará. Porque essa peleja não é nossa não, igreja. A peleja é do Senhor. Ele pelejará por nós. Ele pelejará por nós, igreja. Aleluia. Aleluia. A peleja é do Senhor. Aleluia. Não desista dos teus sonhos. Não desista. Mesmo as pessoas falando que não vai dar certo. Mesmo a pessoa falando que não vai dar certo, que um dia não vai acontecer sim. Vai dar certo sim. Porque Jesus está nas nossas vidas. Jesus é conosco. Se Ele fez com José, Ele vai fazer com nós, igreja. É só nós parar de reclamar. É só nós parar de murmurar. É só nós parar de botar o Jesus na parede. Aleluia. Porque Jesus não trabalha em pressão, não. Jesus não trabalha no dia que a gente quer, não. Jesus não faz o nosso querer, não, igreja. Não é dessa maneira, não. Aleluia. É do querer dele. É do tempo dele. Aleluia. No tempo dele, tudo vai ser realizado nas nossas vidas. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Não conta, igreja. Não conte seu sonho a ninguém, não. Não conte suas feridas para quem não tem. Conta somente para o Senhor. Conte somente para o Senhor. Aleluia. Porque muitas pessoas têm inveja de nós. Às vezes as pessoas têm inveja até do nosso sorriso. A pessoa tem inveja, igreja, até do nosso andar, do nosso falar, do nosso vestir. Mas tem inveja sim. Aleluia. Tem inveja da nossa felicidade. Aleluia. Porque não ri, a gente sorri essa inveja. Tem inveja sim. Glória a Deus, aleluia. Os próprios irmãos, que era para cuidar de José, que era para amar José, tiveram inveja dele. Aleluia. Quiseram matar José. Não conseguiram matar. Aleluia. Jogaram na cisterna, mas José não morreu. Aleluia. Porque o Senhor estava com José. Aleluia. Eles venderam José. Venderam como escravo. Mas de escravo foi ao governador. Assim vai ser você. Às vezes está se achando derrotado, mas você não é derrotado. Você é vencedor. Às vezes nós se sente, igreja, que nós não conseguimos. Mas nós conseguimos com o Senhor, tudo vai bem. Nós podemos estar mal, igreja. Mas se alguém falar para você, irmão, como é que você tá? Tô bem. Tô bem. Faz igual como aquela viúva, quando perdeu o filho dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá com aquele filho morto. E é com aquele filho morto. Como é que tu tá? Tá tudo bem. Como tá seu marido? Tá tudo bem. Aleluia. Tá tudo bem. Nunca fale para ninguém que tá mal. Sempre fala que tá tudo bem. Mesmo machucado, mesmo com o coração sangrando. Mas não mostra para o inimigo a tua fraqueza. Não mostra, igreja. Não mostra. Eu sei que nós não somos de ferro. Nós não somos robô. Nós não somos Mulher Maravilha. Nós não somos Superman. Aleluia. Tem dia que nós estamos assim cabisbaixo mesmo. Tem dia que a gente não consegue. Se a gente não pudesse falar com ninguém, a gente não falava. Mas é de nós. Porque nós somos ser humano. Nós somos ser humano e acontece com a gente. Nós temos aflições, nós temos dor. Nós temos dia de tristeza, nós temos dia de mágoa. Nós temos esse dia mal, igreja. Nós temos dia mal, sim. Nós temos sim os dias maus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem dia que nós estamos mal mesmo, igreja. Aleluia. Mas tem bom ânimo. Levanta. Levanta. E marche na presença do Senhor. Amém? Oh, glória. Tava com saudade de vocês. Glória a Deus. Eu tava com saudade de gravar os meus áudios, de falar do Senhor. Hoje eu tava ali na igreja. Aleluia. Cuidando da igreja que eu amo, fazer a obra do Senhor. O Senhor tocou no meu coração. Por que tu não falou mais de mim? Aleluia.
Por que tu não anunciou mais o meu evangelho, Jesus? Quando eu chegar em casa, eu vou falar do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu sou muito grata pelo Senhor. Eu sou muito grata pelo que o Senhor fez comigo. E o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não tenho nada. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Eu não tenho casa, não tenho carro. Mas o que eu tenho é preciosíssimo. Que é a presença do Senhor. É a presença do Senhor Jesus. Não existe coisa melhor, igreja. Não tem dinheiro que pague a presença do Senhor em nossas vidas. O Senhor conosco. O Senhor conosco o tempo todo, igreja. Oh, glória. Fique na paz do Senhor Jesus. Até breve, até o próximo vídeo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês todos. Vamos marchar juntos? Vamos segurar na mão do outro. Vamos fazer uma corrente, aleluia, em oração, intercessão. Aleluia. Porque a corda de 2 dobras é mais difícil de quebrar. Vamos nos unir na oração. Que o Brasil está precisando de oração. Eu preciso de oração. Ore por mim e eu oro por vocês. Amém? Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e o povo do Senhor.